Olá, pessoinhas! Hoje vamos para mais uma segunda-feira, graças a Deus, de literatura. Hoje vou falar de Morra Amor, de Ariana Warsis. Não sei se eu falei certo. Deixa eu ver se tem uma fotinha dela. Ela é de Buenos Aires. Esse livro aqui, ele já foi feito até uma obra dele. Foi feito um filme, né? Sobre esse livro aqui. Esse livro, gente, ele não recomendo ele para quem estiver passando por algum momento muito difícil, assim, ou quem tem uma família um pouco mais complicada. Por quê? Ele vai contar a história em primeira pessoa, então é a narração da mulher, né, da mãe, de como ela teve o nenê. Então, desde o começo, ali na concepção, ela não queria esse neném. Então, ela conta, assim, tipo, a culpa foi do cara, assim, que o cara, né, enfim, eles estavam transando e aí ele finalizou e ela ficou grávida. E aí ela já meio que bota uma culpa nele ali dele ter feito isso. Passado isso, a criança nasce, né? E tem todo aquele contexto familiar, tudo mais. E ela se vê assim, meio que numa prisão com essa criança. Ela se vê, tipo, o que eu faço com essa criança? É praticamente isso que ela vai narrando aqui no livro. Então é bem difícil de ler, no sentido assim que às vezes você se pega com falas dela assim, de abandono, ela se sente abandonada pelo marido, pela sogra. E aí eles passam por um momento de luto, o sogro dela falece. E aquela criança tá lá e ela dá pra ver que ela tá com uma depressão muito forte, assim. Obviamente o livro foi escrito aí anos 80, né? O relato é dos anos 80, então ainda não tinha essas questões da maternidade, do depressão pós-parto, de nada disso. Então ela vai relatando e as pessoas meio que não sabem o que fazer com ela. Tipo assim, como assim você não ama seu filho, né? E ela não fala que não ama o filho dela, mas ela também não. É como se fosse um. Sei lá, sabe? Um certo momento do livro, o marido arruma um cachorro e ela meio que deixa o cachorro, deixa o filho, e fala assim: os dois estão vivos, deixa eles fazer o que eles querem, eles se cuidam. Então, assim, ela não tem aquele zelo, aquele cuidado. Meio que, assim, se a criança tá viva, tá tudo bem. Então, é uma literatura muito forte, porque ele vai contra aquilo que a gente acredita, né? De que a mãe tem que, de todo jeito, amar o filho, proteger, ser aquela mãe leoa. Isso é o que a sociedade espera e que as pessoas esperam quando se nasce um bebê, né? Que a criança vai nascer e eu já vou ter aquele amor imenso por uma criança que eu nunca vi na vida e que eu não sei nem cuidar. E aí ela vai falar sobre esses temas, né? Será que tenho mesmo que amar tanto assim? E aí a família tem esse descompasso com ela, né? Tipo, nossa, mas por que que você tá assim? Então ninguém entende. Num dado momento até eles tentam. Ela tem uma crise, muita crise no casamento dela por conta disso, né? Na verdade, ela e o cara estão juntos. Então eles começam a ter uma crise muito forte, acabam que se traem e tal. Depois eles tentam reconciliar, tentam fazer dar certo, até casam. E nesse momento eles acabam decidindo que ela precisa ser internada. E quem decide são os outros, né? Eles não comunicam ela, eles simplesmente internam ela porque só pode estar louca, né? Não gosta do filho, ela tá louca. Então, eu recomendo essa leitura, assim, se você estiver com o astral lá em cima, se você estiver tudo bem, estiver querendo entender o... Eu acho que é importante a gente entender que existem maternidades e maternidades, né? Nem todo mundo nasceu para isso, nem todo mundo almejou, nem todo mundo é a mãe leoa. Então, ele traz muitos questionamentos, né? Da mãe que não é a mãe que a gente queria que todas fossem. Mas eu acho interessante a gente fazer essa análise e pensar sobre isso, das mulheres, né? Porque cada vez mais as mulheres não estão tendo filhos e por opção. Hoje se tem a opção da carreira, se tem a opção do anticoncepcional, se tem a opção de tudo, então nem sempre uma mulher opta, né, pela família, pelo filho. E quantas mulheres que não trabalham também, às vezes não tem essa relação tão próxima com o filho, né? Porque tem que trabalhar, tem a carreira. Então, uma mulher que estudou muito vai largar tudo, muitas vezes por causa de um filho. Então, a criança vai ser criada pela babá, pela escola, enfim.
Então tem todo um universo aí de apoio. E como que essas mulheres às vezes não são bem vistas, né? Ah, você tem que amar seu filho. E pro homem não é assim, né? Pro homem já é mais, tá vendo uma vez por mês, tá, tá pagando a pensão, tá. Então a conversa já é outra. Pro pai abandonar é muito mais fácil. Porque já é, vamos dizer que já é esperado que ele abandone, que ele tenha outra família, que ele. É tão mais fácil, né, pro homem reconstruir a vida dele se ele não der certo, do que com a mulher. Mulher, não, mulher tem que ficar com o filho até o final, mesmo que não seja o que ela queria. Por isso que a gente vê aí muitos casos também que às vezes a mulher é abusada e muita gente opina no sentido de, tem que ter o filho. Mesmo que foi fruto de um abuso, mesmo que não importa, tem que ter. E a mulher sofre esse peso, né? Até para conseguir os seus direitos, porque é um direito, né? Que ela não tem essa criança se for fruto de um abuso. Mesmo assim, ela vai ter que lutar. Não é fácil, porque ela vai ter que provar. E aí tem toda uma questão do tempo, né? No Brasil, a gente não tem essa questão do tempo. Qualquer mulher pode fazer essa interrupção dessa criança em qualquer momento, não importa o tamanho da gestação, né? O tempo da gestação. Mas, infelizmente, a gente está vivendo aí um mundo muito fechado e muito conservador, e aí o próprio médico fala, não, mas agora não pode mais. Mas é mentira, pode sim. Não importa o tempo, porque realmente as mulheres têm esse direito, só que até elas conseguirem isso, já passou o tempo. Mas que as pessoas fazem assim, vamos burocratizar pra, tipo, pra dar um tempo, agora vai ter que ter. Então, essa questão da maternidade realmente é uma questão, é uma questão. Então, leiam esse livro, ele vai abordar muitos temas aí para pensar, para se questionar. Leiam, comentem com suas amigas, façam um clube do livro aí com esse tema, porque vale muito a pena, tá bom? Então, grande beijo e até mais.